Oi gente, tudo bem com vocês? Tem um tempinho bom que eu não coloco nenhum vídeo aqui, mas hoje eu resolvi falar e o tema é um tema que eu gosto muito de falar sobre, que é fé. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar, né, uma luz no fim do túnel. Muitas das vezes a gente, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, nós não conseguimos manter a nossa fé, né? Mas é certo que o Senhor, Ele nos direciona, nos orienta a sempre cultivar a nossa fé. E na Bíblia temos vários exemplos de pessoas que mantiveram a fé diante de situações terríveis. E atualmente, no momento em que estamos vivendo, o único modo de nós conseguirmos nos aproximar do Senhor, manter nossa intimidade com o Senhor, é mantendo a nossa fé, mantendo a nossa lamparina acesa, porque nós sabemos que a vinda do Messias está próxima e que nós devemos nos manter firmes. O que eu tenho visto ultimamente é que muitas pessoas têm lançado fake news, disseminando ódio, disseminando medo, insegurança nas pessoas. Mas a verdade é que nada disso importa. A palavra do Senhor diz que quando essas coisas terríveis vierem, nós devemos nos alegrar, porque a vinda do Messias está próxima, e é isso que importa. Nós devemos sempre olhar para a vida eterna, que é o que realmente importa, porque essa vida terrena é muito passageira, então não importa muito o que está acontecendo aqui. Uma palavra que eu achei assim, bem interessante para esse tema foi Hebreus 11, que fala justamente sobre a fé e dando exemplo de pessoas que mantiveram a fé. Eu vou ler aqui para vocês, se vocês quiserem acompanhar, Hebreus 11, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu em virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé,
sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam a pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Gente, esse versículo está fazendo menção a quando Abraão foi levar Isaque ao sacrifício, revelando por que ele levou Isaque para ser sacrificado. Na verdade, Abraão, ele creu pela fé que o Senhor iria ressuscitar Isaque, porque ele cria totalmente na promessa que o pai tinha feito a ele. E por esse motivo ele não duvidou nenhum segundo de que Isaque ia ser ressuscitado, que ia acontecer alguma coisa para que aquele propósito do Senhor se cumprisse na vida dele. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. E aqui, gente, nesse capítulo vai dando continuidade a vários exemplos de pessoas que mantiveram a fé. E muitas dessas pessoas não puderam presenciar de fato a promessa, porque morreram antes. Mas para eles não importou, porque eles continuaram firmes na fé e crendo que o Senhor faria acontecer, estando eles vivos ou não, porque o final que importava para eles é ganhar a vida eterna, e é o que deve importar para todos nós também, conquistar a vida eterna, não importa o que aconteça aqui nessa vida, nessa terra. E é por isso que durante toda a nossa vida nós devemos, acima de tudo, guardar a nossa fé e guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado a fazer, para que a cada vez mais possamos testemunhar o quanto o Senhor é bom, o quanto o propósito dele é perfeito, e testemunhar também que somos seus filhos e que somos parecidos com ele. É assim que devemos nos ver, é assim que devemos mostrar. E eu creio que se vocês pegarem esse capítulo por completo e lerem, vocês vão perceber que muitas pessoas poderiam ter se rendido, né? Porque tem momentos que é difícil manter a fé, mas eles justamente conseguiram vencer tudo o que venceram por causa da fé. Assim aconteceu com o povo hebreu, que foi passado, né, pelo mar sem se molhar, sem sofrer nenhum dano, foi porque eles creram. E da mesma forma receberam o maná do céu, porque eles creram. Então tudo que foi acontecendo ao longo dos exemplos bíblicos foi porque eles creram que o Senhor cumpriria aquilo na vida deles, eles não duvidaram. E assim a gente tem que continuar fazendo, hoje e sempre. Amém? Por hoje é só, mas eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.